E aí pessoal, beleza? Sou o Fábio Marcondes e eu tenho 6 livros publicados que eu falo de vício, droga, recuperação, sobriedade, abstinência, tratamento, falo da vida, falo de amor, falo de ódio, falo de perdas, sofrimento, falo de conquistas, de alegrias, falo muita coisa. Nada suficiente para que saciasse a minha vaidade. E aqui, com 1.500 vídeos, algumas pequenas e poucas participações na mídia, mas pelo menos uma memorável. Saudações, tio Abu. Também sou artista plástico, faço aconselhamento e acompanhamento de qualidade terapêutica para quem tem problema com drogas. E é isso. Estou aqui hoje porque eu não sei ainda se vou compartilhar o vídeo, que seria o vídeo anterior a esse. É um vídeo onde, sem grandes pretensões e nem mesmo sabendo o que aconteceria ali, eu trouxe algumas visões, algumas provocativas, né? Ao que talvez estejamos de fato entregando aos nossos filhos. Se seriam então verdades ou mentiras. Mas é foda, porque eu entro sempre numa linha bem deprê, assim, se for pensar bem. Não deprê, na verdade, mas são provocativas tão profundas que parece não ter sentido viver. Eu sempre fico na bad. Se eu faço um vídeo muito colérico, extravagante, babá, eu sempre fico na noia. Ou se eu faço um que, puta, mesmo que haja ali uma ideia legal, mas ficou meio perturbador, eu também fico na noia. Eu tento corrigir. E na verdade essa correção ela aconteceu naturalmente depois que eu terminei o vídeo anterior. Eu vou subir sim. Eu tava ali, né, falando que, no final das contas a vida é uma merda e que, puta, mano, pra que tudo isso? E, nossa, viver de uma forma ordinária é, mano, uma merda, uma bosta e pra que isso? E, mano, na moral, eu continuo achando, né? Mas aí, cara, acontecem coisas que me derrubam, né? Eu tava gravando no carro pra variar, que é o meu script clássico. Parei na farmácia. E aí tinha um jovem, cara. Devia ter ali, sei lá, 16, 17, 18 anos. Um rapaz educado, muito educado. Mas educado de uma forma segura, não pelando no saco. E também não seguindo os protocolos. Uma educação genuína, né? Ao meu julgamento, obviamente, não sei se é isso, mas aparentemente era um jovem que faz parte, né, dos nossos 7/8 do mundo, né, com as relações de não serem privilegiados, né, uma condição social, né? Então eu acabei fazendo uma projeção ali, né? Projetei o jovem ali, devia ser 7:30 da noite, talvez antes, em um bairro nobre, bairro de playboy. Eu ali, recém-terminado o vídeo, lamentando e reclamando e como eu faço. Por sinal, é um bom vídeo para ser assistido, não sei. E aí, cara, eu ali, né, falei, caralho, mano, esse moleque, ele é aquele que faz com que eu veja que, ao sair da bolha, né, de desgosto existencial, eu volto a enxergar a vida com a sua beleza. Porque certamente ele tem uma realidade
ordinário, é um menino direito, isso tudo que eu coloquei achando, né? Nem sei qual que é a fita, mas aparentemente é um menino direito, né? Que deve se dedicar aos estudos, ao trabalho, né? Deve ser super atencioso na família, deve passar um perrengue do caralho, mas tá ali trabalhando direitinho, bibiba. Não sei, mano, de repente o cara, o moleque é mó 13, mano, nóia, mano, psico, né? Já puxou os dias, tá ali, mano, passando pano, não sei, velho, não sei, mas eu me toquei ali, né? A mim mesmo, no caso. E eu pensei, caralho, velho, como posso eu? Como posso eu? Como posso eu gozar o fruto de tanta alegria, mas tanta alegria, cara. Mas assim, é um absurdo, mano, quando eu me perco em mim mesmo, sabe? E o ponto principal é esse, tipo, o vídeo passado eu digo, né, poxa, que entregarmos então aos nossos filhos e talvez nem mesmo nós tenhamos uma fé ao presente e ao futuro. E entre diversas outras coisas, como uma máxima que para mim é espetacular, né? Ao que eu acredito de fato. Eu acho incrível, mano, como nós vivemos padronizações que são corroboradas de época em época, e era em era, sei lá. Quando dizem assim, os pais não têm culpa, os pais são responsáveis. Cara, isso pra mim é um absurdo. Porque é uma forma ordinária, padrão, social, formal, uma justificativa, é uma forma de compensar, inclusive, mano, a culpa dos pais perante os filhos, mano. Responsável de cu é rola, mano, é culpado, brother. Eu sou culpado, mano, por qualquer coisa que afete meus filhos vindo de mim, mano. Culpado, não é responsável. Responsável, mano. Culpado. Culpa. E aí o que me toca é isso, eu vi o jovem ali, né? Vi a mim, adolescência, cara, também com um monte de coisa, e sem conseguir vivê-los. E aí é engraçado, porque hoje mesmo eu vi um episódio de tipo, saí ali tocado, né? Falei, caralho, tão simples, cara, curtir aqui, né? Com os meus filhos, cara. Estar bem, uma coisa mais tranquila, mais ordinária. Aí eu já começo com aquela culpa, nossa, aquela cobrança, e tudo isso super exagerado. Pra variar, tudo super exagerado. E aí, mano, mais algumas pequenas coisinhas assim da idade, e aí começa a dar aquela raivinha, né? Acaba a paciência, aí todo aquele encanto some. A merda, mano, como foge, sabe? Caralho. Mas ainda assim, o que eu tô tentando colocar aqui, além da minha vaidade, o que talvez tenha no vídeo anterior seja desmotivador fazer qualquer coisa e resistir. Exceto você lutar por aquilo que você acredita e, mano, lutar mesmo, que é o que eu faço até hoje. Entretanto, cara, aquele instante onde você, sei lá, não usa, já sendo isso um horror na questão da droga, não tira a vida, levanta da cama de uma deprê, sei lá, faz qualquer coisa que evite que você ainda fique distante de você. E aí você alcança, né,
aquilo que é seu, o lugar que é seu, que você gosta. Fala, caralho, mano, como é que eu pude sentir aquilo? E é o que eu tive hoje. Eu vejo meus filhos, eu vejo minha vida e falo, mano, como é que eu posso sentir aquilo? Mas eu sinto, cara. Eu sinto. Fazendo acompanhamento psiquiátrico, tomando meu remedinho, fazendo terapia, mano. Espiritualizado, mano. Eu sinto, velho. Mas é um alívio, mano. É um alívio poder estar, poder ter. Nossa, cara, é um alívio. Mas é muito difícil, porque aqui mesmo, né, estamos ouvindo Miley Davis. Na minha mesa ainda estava o estojo do meu filho. Nós temos aqui participado, né, um ou outro em momentos de desenho, conversa, presença. Ouvindo Bach, Davis. Um momento leve, nosso, único. Descobrindo um ou outro, como pai e filho, tal qual, né? Uma extensão também compartilhada. Totalidade dos filhos. E esse momento onde tudo encaixa, onde tudo faz sentido, sabe? E aí volta a ordinária vida. Isso é extraordinário. Mas quando eu encaro a vida ordinária, é uma merda. Mas é tão sensível, tão sutil que eu vi o rapaz na farmácia, se tornou extraordinário. Então o que eu quis, quero, acho que eu não consegui deixar nesse vídeo, que talvez eu nem estenda muito, porque parece não ser necessário existir, mas sim, pelo menos um complemento do vídeo anterior, é que talvez a dor, talvez aquele lugar de muita dor, do vício, da droga, aquele momento onde você não aguenta mais e não consegue ficar sem. Seja porque instantes como estes se esvaem e você sente não conseguir mais ter, ou pior, eles existem, mas você não consegue estar lá. São lágrimas, são lágrimas. São lágrimas porque eu conheço esse lugar. Eu conheço muitas vezes a birra, a manha, a criação. A única forma muitas vezes de nos ter, os filhos, os pais. Pois nós pais talvez já estejamos perdidos, sufocados por nós mesmos, adequando-nos a uma vida ordinária. O vídeo anterior não fala, tá, sobre isso. E é triste, cara, porque crescemos e perdemos os nossos olhares ingênuos e apaixonados, curiosos. Então é uma grande arte, sabe? Não deixar com que essas coisas se apaguem. Promover. Só que a arte mais ardilosa do que todas essas é
se manter nisso. Hoje eu ganhei desse jovem. Me encontro o que realmente sou. Mas o que eu sou não é ordinário, é extraordinário. Eu me perco. Eu perco esse toque. Eu vejo a vida assim o tempo inteiro. É como se eu estivesse apagando essa conexão. É como se eu estivesse tornando ordinário esse toque. Ele não existe no ordinário. Nós somos isso no vídeo anterior. Ai, ai. Então, mesmo sentindo, percebendo e sendo claro que não consegui passar nada do que eu pensava na importância desse momento, fica pelo menos uma observação aqui. O grande ponto é, né? Não importa quantas e quantas vezes nos percamos, se houver sempre, cara, a oportunidade de nos permitirmos abertos junto à vida, enxergarmos o porquê de nos mantermos aqui, nem que seja numa condição ordinária, é que existe muita coisa bonita. Eu estava analisando, né? A verdade é que eu vivo muito mais coisa bonita do que coisa triste. Eu me conecto, vivo, conheço, exploro, tenho, cultivo, perco, encontro, acho. Os meus próprios reflexos, né? E quando eu vejo a vida com o olhar do vídeo anterior, é que é o que eu tenho dentro. Mas é maior, cara. É maior o encontro dessa paixão, desse amor, desse afeto. Nossa, minha garganta tá horrível. O difícil é trabalhar a culpa, porque ao sermos pessoas que já fizemos muita merda, é difícil para algumas pessoas viver coisas boas. E ao saber mesmo, né, o que sentimos, percebemos que quando nos irritamos, nos distraímos, nos distanciamos dessas grandes importâncias que ainda temos, porque na verdade, cara, uma das coisas mais fodas é quando realmente perdemos aquilo que nos toca a alma. Cara, ao perder isso, é desesperador, porque todo o restante que talvez você desejasse, almejasse, quisesse, pensasse então ser o que daria felicidade, alegria, ou todo o restante que vivemos ali é um saco. É só quando perdemos que vemos o quanto era bom, que gostávamos. Isso entra de frente, com certeza, com as questões do vício e droga, depressão, suicídio ou a morte.
Então, como ter ainda, ai caralho, como ter ainda, né, aceso, vivo, presente, constante, próprio, real, esse lugar que se perde ofuscado, sem que nada o atinja. Aí entra uma certa prática de distinção, né? Porque, na verdade, cara, essa merda vai cair. Porque, na verdade, cara, na verdade, o que acontece é o seguinte. Nós de uma certa maneira, temos, né, como regência principal, assim, da condição de alegria, muitas vezes, ou aquilo que nos cabe é entender uma responsabilidade, um compromisso, um dever, coisas que anulam esse contato, essa presença, né, de uma ordem consciente ao que cabe as faces ordinárias, mas de afeto, de amor, cara. E às vezes a gente precisa encontrar isso de uma forma que nos mostre como nos distanciamos das pessoas, muitas vezes, cara, das coisas, muitas vezes, que mais amamos, cara. E chega uma hora que a gente não tem mais isso. Filhos crescem. Perdemos alguns elos, se não forem cultivados, se não acompanharmos os crescimentos dos nossos filhos. Não ao nosso gosto e querer, mas o deles. Quando muito, estamos talvez ofuscados, dominados, até mesmo preenchidos, quem sabe, por alguma coisa que deu um prazer, né? E não percebemos que muitas vezes o grande prazer é, de novo, cara, acreditar na vida, acreditar nos processos, acreditar no ordinário. Tô nessa tarefa do ordinário que tá foda. Mas ele existe, né? É ver os nossos crescendo, promover, né, as suas próprias fantasias, prover, né, quando cabe, quando tem, ao que pode. Fazer disso, sim, sentidos em viver. Essas voltas e essa prolixidade, ela será terminada, encerrada, concluída aqui, tá? Que é basicamente o seguinte, se não vou estender muito, não precisa. Em segundos, a pessoa, o lugar, a coisa, seja lá o que você tenha, né? Mas muito disso é com pessoa e elas estão fortes, intensos com paternidade, relacionamento sexo afetivo libidinoso, espiritualidade. Entra numa outra característica, mas dá pra colocar, porque
é um lugar também que, junto a essas outras questões, assim, né, dependendo do que for, a questão, por exemplo, de uma ordem subjetiva e abstrata do meu trabalho, é também algo que, se eu começo a me perder muito, eu esqueço de ver, sabe? Mas quase sempre, é naquele instante onde você vê e fala, nossa, que bom que eu tô vivo, que bom que eu tô vivendo isso. É isso que eu quero viver. E passa, você vai para uma avalanche de outras coisas. Vício, droga, ok. Recuperação, sobriedade, abstinência, ok. Mas ali, se você tem algum tipo de resistência ao conflito, sei lá, alguma coisa desse tipo, é imediatamente, cara, perdido, né? O tom do que aquilo então representa de tão importante. E nessas horas, claro, que você acalenta o seu coração e vive ali então a maior importância. E é engraçado porque isso faz com que saiam muitas vezes algo até mesmo egoísta ou egocêntrico que te bloqueia de viver aquilo. Então, ao rebote do vídeo anterior, que eu digo, né? Viver é uma merda. É, cara, mas nos mantemos aqui muitas vezes fazendo várias coisinhas ordinárias para esses instantes, cara, que são deliciosos. E que faz tudo valer, sabe? E que bom poder ter uma chance a mais, né? Charlie Brown. Enfim, eu vou encerrar por aqui porque eu tô com sono. E não sei, parece que ficou meio vago tudo isso, né? Mas talvez ele encontre com o vídeo anterior, né? Oba! Ufa! Tô numa onda de gravar e perder as coisas. Talvez ele encontre um pouco aí do vídeo anterior, né? Pra poder fazer um sentido. E de fato, deu meia hora por hoje. Porque também se eu insisto aqui, é vaidade. E quando eu chego desse lado aqui e encontro de fato o corpo dizendo, chega, vai dormir, come, toma um banho, desliga, esteja para isso que te toca, né, verdadeiramente, e não só de vitrine, viva. E é quando eu encontro de fato sentido em viver, porque eu vejo as coisas de uma forma boa, sinto, compartilho, tanto quanto aos meus filhos, pois é também como estou a mim, e por isso eu reconheço, recebo e entrego. Fechou? Mas deu porque eu tô fechando meus olhos que já estão cansados e ardentes, e vou programar os vídeos aí para ver se sobe tranquilo e fechar o dia. Demorou? Nós.